Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta casa, que com muita alegria festeja agora em dezembro suas 11 décadas de existência, 110 anos. Para tanto, organizamos uma série de celebrações. No dia 11 de novembro fizemos uma sessão especial aqui com um sarau de poesia. Houve a apresentação de 27 poemas de acadêmicos, patronos, fundadores, sucessores e membros atuais da casa. A interpretação destes poemas por um grupo teatral, Palavra Viva. Foi um momento muito bonito. Eu quero até já anunciar aqui para todos que o Palavra Viva vai fazer mais 7 apresentações desse sarau pela cidade, né? Então, haverá um sarau na Biblioteca Pública do Estado, outro aqui neste auditório. Então, ao todo serão 8 apresentações e nós vamos agora nos dedicar a escolher pontos diferentes da cidade para que o acesso a esse conteúdo seja o mais amplo possível, né? Fazer em diferentes bairros, diferentes regiões. Enfim, é uma boa notícia essa, né? No dia 13 de dezembro, às 10 da manhã, haverá uma sessão solene na Assembleia Legislativa, pelos 110 anos da Academia. E no dia 17, uma sessão na Câmara Municipal de Juiz de Fora, porque foi em Juiz de Fora, exatamente, mais precisamente, na Câmara Municipal, que se inaugurou a Academia Mineira de Letras, lá na Câmara Municipal de Juiz de Fora, em 1909. Então, faremos ali uma homenagem aos fundadores da nossa casa. Também fizemos, e aqui está a grande articuladora desta sessão, uma sessão em homenagem a Maria José de Queiroz, que ocupa a nossa cadeira de número 40, uma homenagem pelo 50º da presença dela nesta casa. Foi uma noite memorável. E para 2020 já estamos começando a pensar na comemoração dos 60 anos do nosso decano aqui nesta casa, que é o professor Fábio Lucas, que foi eleito em 1960, né? Então, faremos aqui 60 anos de Fábio Lucas na Academia Mineira de Letras. O Fábio é o decano e a Maria José é a decana, ou vice-decana. Enfim. Para a semana, amanhã teremos uma conferência do grande contista Francisco de Moraes Mendes sobre as origens do conto. E no dia 28, quinta-feira, uma palestra do jornalista, escritor João Paulo Cunha, sobre o escritor J.D. Salinger, o autor do famoso Apanhador nos Campos de Centeio, que está celebrando seu centenário de nascimento. Enfim, com isso eu encerro meu horário comercial para finalmente registrar com muita alegria a presença entre nós do vice-presidente da casa, Caio Bosque, da professora Líslia Nascimento, sobretudo dos parceiros da academia no chamado Biênio da Língua Portuguesa, no qual esta sessão se insere, que são o cônsul de Portugal em Belo Horizonte, Dr. Rui Nuno de Almeida, que já é um amigo desta casa, um parceiro desta casa, um grande benfeitor desta casa. Graças a ele recebemos aqui há poucos dias o reitor da Universidade de Lisboa, que se encontrou com o público da cidade para, enfim, falar um pouco sobre a sua instituição. Então, é sempre um prazer receber o Dr. Rui aqui. E a nossa parceira queridíssima, minha professora, sempre, Raquel Junqueira Guimarães, do Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros da PUC Minas, o CESPUC, que junto com o Consulado e a Academia promovem o Biênio da Língua Portuguesa. Nós temos a alegria de receber a professora Ida Alves aqui hoje, graças ao esforço e empenho da professora Raquel. Muito obrigado. Professora Ida Alves é titular de Literatura Portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, credenciada no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da UF. Colidera os grupos de pesquisa Estudos de Paisagem nas Literaturas de Língua Portuguesa e Poesia e Contemporaneidade, ambos da Universidade Federal Fluminense, CNPq. Coordenadora de pesquisa do Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, sediado no Real Gabinete Português de Leitura. Pesquisadora bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, e cientista do nosso estado, da FAPERJ. Coordena a plataforma Páginas Luso-Brasileiras em Movimento, sediada no site do Real Gabinete Português de Leitura.
tem organizado e coorganizado diversos livros sobre poesia brasileira e portuguesa, estudos literários e relações luso-brasileiras. E é autora de inúmeros artigos publicados em revistas acadêmicas do Brasil e fora do Brasil, né? Enfim, professora, muito obrigado por ter aceito o convite da professora Raquel, do cônsul Rui Nuno de Almeida e da academia. E eu já queria pedir, desde logo, aplausos de boas-vindas para a professora, que tem a palavra. Obrigada. A palavra da senhora. Bom, então, boa noite a todos. É com muita satisfação que eu me encontro pela primeira vez aqui nesta academia e num ambiente assim tão acolhedor, um prédio belíssimo também, ali ao lado, que acabei de ver, não é? Então, obrigada pelo convite, obrigada por estarem aqui para ouvir. Bom, a nossa fala aqui é de cerca de 40 minutos. E o nosso tema, o nosso motivo de encontro é este poeta, este intelectual, não é? Este escritor, que, sem dúvida nenhuma, é uma das vozes mais potentes da cultura portuguesa no século XX. Então, nós estamos também, nós, da literatura portuguesa, cultura portuguesa, estamos no ano em que comemoramos 2 centenários importantes. Há outros centenários também, Fernando Namora. Mas, especialmente, nós temos trabalhado com 2 centenários, primeiro da poeta Sofia de Mello Bryan Andresen e o seu grande amigo aqui, também Jorge de Sena. Também Fernando Namora, também tem o centenário de Fernando Namora. Então, é um ano, enfim, é um momento oportuno de reencontrar ou conhecer, quem por acaso não conheça essas figuras, e no caso aqui, o Jorge de Sena, que eu vou apresentar. Eu dei esse título, Jorge de Sena, poeta como Camões. Vocês vão ver, alguns aqui devem conhecer Jorge de Sena e sabem que a minha fala será muito incompleta, muito impotente, frente à obra de Jorge de Sena, que é imensa. Mas eu fiz um recorte, e nesse recorte eu tento focalizar esta relação muito íntima entre Jorge de Sena e Camões, né? Escritor que ele muito admirava, que ele acabou tornando como se fosse assim, um próprio personagem de toda a sua obra, um alter ego, quase, de todas as muitas questões e tensões que Jorge de Sena trabalha ao longo de toda a sua produção. Os slides tentam dar, então, uma visão geral disto, focalizando esta relação entre o poeta do século XVI e o poeta do século XX, dando algumas informações gerais, contextuais, a respeito do homem e da obra, e para chegarmos a alguns poemas, 3 ou 4 poemas, que farão aqui para nós a síntese de alguma das trilhas que nós vamos trabalhar, correto? Então, vamos conversar. É uma conversa que nós vamos fazer aqui. Muito bem. Uma vida, 3 países, não é? Bom, o Jorge de Sena, como vocês veem, tem o seu momento de vida de 1919, por isso o centenário, a 1978. Foi um artista que acabou sendo marcado até pela questão do próprio exílio. Ele saiu de Portugal, vou explicar o motivo, e então teve a sua vida como Camões, num certo sentido, repartida, não é? Camões também esteve como soldado fora de Portugal há muitos anos, mais de 20 anos, etc. Então, Sena também teve a sua vida um pouco repartida. E foi repartida exatamente por esses lugares que eu vou explicar a vocês, Portugal, Brasil e Estados Unidos. Bom, ele, como vocês veem, ele morre na Califórnia, foi o seu último espaço de produção, onde era professor
de literatura portuguesa, de literatura brasileira, de teoria da literatura. E onde deu, em Santa Bárbara, depois em Wisconsin, ele deu um alento, uma força muito grande, um desenvolvimento muito grande aos estudos luso-brasileiros nos Estados Unidos, nesse espaço em que ele trabalhou e viveu. Muito bem. A sua formação e a sua vida... O Jorge de Sena vem de uma família, o pai era da Marinha Mercante, e, portanto, a primeira vocação do menino Jorge de Sena, ou a motivação profissional do menino Jorge de Sena, era também se tornar um oficial da Marinha. Para isto, ele fez a sua formação, como vocês veem, em 1937, 1938, ele é um jovem cadete, né, um jovem estudante naval, e vai entrar naquela viagem de Sagres, vai visitar alguns países, inclusive vem pela primeira vez então ao Brasil, conhece São Paulo e outras cidades, mas embora ele tenha sido sempre um aluno excepcional e entrou para a Marinha como esse jovem estudante com um belíssimo currículo, uma belíssima formação, não se sabe exatamente o que houve que fez com que ele, ao fim desta viagem, que é uma viagem de estágio, uma viagem de formação em termos da Marinha portuguesa, ele foi desligado pelo comandante desta missão. Não sabemos exatamente o que teria provocado isto, mas Jorge de Sena, jovem, que é um jovem aí, esse jovem, então, vê-se pela primeira vez com uma marca de privação da sua vontade, do que ele gostaria de fazer. Naquele momento, ele queria ser da Marinha, queria, de uma certa maneira, continuar aquela tradição do pai, né, paterna, da família paterna, mas ele se vê expurgado e se sente, isso vai marcar, de uma certa maneira, e vai se sentir injustiçado na sua psicologia, né, vamos dizer assim, ele vai se sentir muito privado de alguma coisa. Frente a esse quadro, Jorge de Sena, então, o jovem vai para a área de engenharia. Então, ele vai, nesse período que nós temos aí, 1944, ele está terminando, então, o curso de engenharia civil. É um engenheiro. Mas, ao lado desta formação, primeiro, da Marinha, uma formação também, ele nasce dentro de uma família média alta, né? Uma família que tem, pelo lado da mãe, uma certa tradição, do pai também, quer dizer, não é uma família simples, operária, nada disso, uma família de burguesia alta, embora depois a família tenha sofrido até muitas privações. O próprio pai dele, que era da Marinha Mercante, sofreu um acidente, perdeu a perna, e aí viu-se aposentado, vamos dizer assim, enfim, com uma condição mensal difícil, não é? Mas o Jorge de Sena teve uma formação, por exemplo, cultural muito forte, teve a oportunidade de estudar em ótimas escolas, em Lisboa, no Porto, depois quando fez a faculdade, que ele fez no Porto, teve formação musical também. Então, nós temos, e ele começou a ler aos 3 anos de idade. Portanto, ele teve a favor dele, como pessoa, a favor dele, ele teve uma conjugação de fatores que possibilitaram a ele uma formação cultural e artística muito sedimentada, muito forte, muito elaborada, né? E desde os 16 anos, como eu coloquei aqui nos slides, Jorge de Sena escreve. Até antes, pequeninas coisas, mas o primeiro poema, que é um poema importante, ouvindo Debussy, e ele faz, então, um poema da Catedral Anglouti. Ele faz um poema ouvindo, né, tocado pela música de Debussy.
Esse poema depois vai estar, e com outros poemas que são provocados pela música, que acabamos de ver, que é também um lado muito intenso na sua formação artística, um belíssimo livro que se chama Arte de Música. Não é? Então, é um livro todo composto com poemas que são motivados, são construídos a partir da relação do poeta com uma construção musical, com uma criação musical, passando por diversos autores barrocos, renascentistas, modernos, clássicos, etc. É um dos mais belos livros, realmente, de poesia em Portugal, no diálogo interartes. Não é? Então, é este Arte de Música. Então, portanto, desde jovem, esse rapaz tem esta vocação, tem este interesse, que ele, então, vai mantendo em paralelo com a realidade da vida pragmática, né? Ele precisa viver, ele precisa trabalhar, mais alguns anos após a faculdade vai casar, ele será pai de 9 filhos, 7 nascidos em Portugal e 2 nascidos no Brasil. Portanto, com necessidade financeira, né, econômica, de manter tudo isto. Então, em Portugal, claro que ele manteve uma vida de literato em paralelo com a sua atuação como engenheiro civil, até como funcionário do Estado. Não é? Ele participava como funcionário do Estado, se tornou um funcionário do Estado, um engenheiro de obras, né, e tudo mais. Ao lado disto, ele manteve, claro, encontros com artistas, tinha amigos e literatos, participou de revistas importantes, como eu vou dizer ainda adiante. Não é? Isto é só para situar já a diversidade deste homem, não é? Quer dizer, todos esses detalhes biográficos já nos mostram uma mente muito polivalente, não é? Uma formação muito rica. Quer dizer, o lado engenheiro, o lado humanístico, a música, a literatura. Bom, até, como eu digo aqui, em Portugal ele viveu até 1959, quando então ele vem para o Brasil. O que o faz sair de Portugal? Ora, como sabemos, Portugal está em ditadura, correto? Então, até 1974, temos um país que está em ditadura, um regime fascista, não é? E, como nós veremos, Jorge de Sena é alguém que preza mais do que tudo a liberdade, não é? A dignidade humana, a liberdade de ser, de expressar-se, de agir. E, portanto, lógico que este jovem, mesmo este homem maduro, né, de 30 e tantos anos aí, vai se aliar com pessoas e vai se aliar com grupos que estão ali contra o regime, que vão reagir contra a ditadura que está ali presente. Jorge Sena se envolve com um golpe, que é o golpe, que seria o golpe da Sé, onde havia várias pessoas, até dezenas de pessoas envolvidas nesse golpe, que era um golpe, claro, contra Salazar, não é? Ele até, se esse golpe tivesse, se houvesse sucesso nesse movimento, não é, político, ele até estava cotado para ser o ministro da infraestrutura, não é? Se eles tivessem conseguido fazer isso. Claro que não conseguiram, o golpe foi abortado, foi denunciado, e aí ele percebe, já está casado, já tem filhos, e ele já viu que alguns dos companheiros que participaram do golpe, algumas pessoas que estavam ali começam a serem presas, a serem retiradas. Então, antes que isto chegue a ele, que não, naturalmente chegará, porque ele foi muito ativo dentro desse movimento, ele então consegue, e isso era muito comum naquele momento de ditadura e nas relações Brasil e Portugal, ele consegue o convite para vir aqui ao Brasil,
não é? Porque havia problema da saída dos portugueses e portugueses mais influentes e mais importantes em termos de ação política, etc. O Salazar não concedia, né, a saída do território, aquilo tudo, mas ele recebeu um convite oficial na realização do primeiro Congresso de Estudos Literários na Bahia. Esse congresso foi muito importante, porque não só veio Jorge Sena, como outros intelectuais, como, por exemplo, uma figura cimeira da filosofia portuguesa e da cultura portuguesa, que é Eduardo Lourenço, não é? Então, outros também vieram aqui. Então, Sena conseguiu vir a este congresso, no tempo em que não havia tantos congressos assim, foi o primeiro congresso de estudos literários na Bahia, e ele veio e conseguiu aqui, então, um convite, porque também aqui já estava uma outra figura literária muito importante, que era Adolfo Casais Monteiro. Não é? O poeta, o crítico, o jornalista, o pensador literário, não é? O crítico literário, Adolfo Casais Monteiro, que era amigo também de Jorge Sena. Então, ele consegue, enfim, com toda essa articulação de amizades e tudo mais, ele consegue que Jorge Sena consiga, passe a atuar em São Paulo, na universidade, na Unesp, que estava sendo criada, estava sendo estabelecida. Então, primeiro virá ele, sozinho, e ele vai ser professor, vai se tornar professor da área de letras nesta universidade que está agora se formando, que é a Unesp de Assis. Ele também depois vai atuar em Araraquara. Então, notem, em Portugal, ele era um escritor, trabalhava nas revistas, traduzia, fazia artigos, etc. Mas a Universidade Portuguesa daquele tempo, sob aquele regime, não aceitava de maneira nenhuma que ele, engenheiro, for tempo dos catedráticos, não é? Temos que pensar nisso, é um tempo dos catedráticos. Então, não aceitava de maneira nenhuma que uma pessoa, por mais que tivesse, vamos dizer assim, um notório saber, e que todos reconheciam, todos que conversavam com Sena, que conheciam Sena, reconhecem quase que a genialidade deste homem, não é? Eu lembro, por exemplo, Dona Cleonice Berardinelli, que eu acredito que seja uma pessoa que todos vocês conhecem, e Dona Cleonice Berardinelli conheceu Jorge de Sena. E ela nos contava, nos falava, não é, que ela ficou espantada quando ela conversou pela primeira vez com Jorge de Sena, pela a fortuna, né, crítica dele, a capacidade intelectual que ele tinha, o conhecimento em todas as áreas, e não um conhecimento superficial, aquela nota, aquele verniz cultural, não, mas um conhecimento muito fundo, muito aprofundado de reflexão a respeito de diversos temas. Então, ela nos dizia que ele realmente era um gênio. Não era da estatura de uma pessoa comum, apenas de um intelectual. Era realmente um gênio. E quem olha o espólio dele, que está em Santa Bárbara, quem olha o espólio e vê, enfim, a intensidade do trabalho que Jorge de Sena fez, uma obra imensa, imensa, naturalmente a gente acredita muito facilmente nessa questão da genialidade. Só alguém realmente com outro tipo de pensamento, outro tipo de articulação, com 9 filhos, poderia ter esta capacidade de produção que ele teve, produção muito funda, muito sedimentada. Bom, então ele vem para o Brasil, chega aqui em agosto de 1959, logo depois, meses depois, chega a sua esposa, portanto, a dona Messia de Sena, chega aqui com os seus 7 filhos. E aqui, realmente, Jorge de Sena terá um momento de vida muito criativo. Né? Ele está num momento, embora a gente esteja aqui com Getúlio Vargas e tudo mais, depois Jango, né? Nesse momento, aqui há pelo menos um ambiente de mais liberdade, de mais disponibilidade para recebê-lo. E aqui ele consegue realizar este outro lado, que era o que eu falava, não é?
se tornar, então, um professor da área de letras. Então, ser reconhecido também como um mestre nesta área. Depois eu vou falar, mas já adianto que aqui no Brasil ele tirará o seu doutoramento, não é, em letras. Mas vou chegar lá. Então, o período do Brasil foi um período muito rico, muito fértil em termos de trabalho, em termos de produção, e ele agora estava no seu ambiente de trabalho. Chegou até a receber convite para ser engenheiro de uma grande empresa brasileira na época, mas não, a área dele era esta área intelectual. Mas aqui ele fica e vem o golpe, não é? Vem o golpe de 64. Ora, um homem que lutou o tempo todo, em toda a sua obra, fala de liberdade, fala contra a opressão, fala contra tudo que vá contra o homem na sua liberdade de viver e de existir e de dizer. Claro que não poderia aceitar que a história chegasse ali também ao pé dele neste país, no qual, aliás, ele aqui no Brasil, ele se naturalizou, até por questões, porque como ele se tornou professor, aqui ele fez uma livre docência, e ele precisava ter, naquele momento, ele precisava ter a naturalização, e aqui ele também fez essa naturalização, e teve seus 2 últimos filhos. Então, são 2 filhos brasileiros. Mas quando ele sentiu esse quadro, quando percebeu claramente, sem dúvida nenhuma, o que estava acontecendo, ele, aqui não posso ficar, mas também não é para Portugal que vou voltar, não é? Então, ele recebeu outro convite e foi para os Estados Unidos. Então, a partir de outubro de 1965, até a sua morte, em 1978, Jorge de Sena viveu em Santa Bárbara, na Califórnia, e ali foi, então, professor, continuou a sua vida de professor e trabalhando em prol da cultura luso-brasileira. Também os estudos hispânicos, porque nós sabemos que na Universidade Americana, português está com espanhol, né, nos estudos ibéricos, estudos hispanistas também. E a cultura de Jorge Sena era tão grande que ele contribui sobre literatura francesa, literatura inglesa, literatura espanhola, brasileira e portuguesa. Mas, claro, que a nós nos interessa, e a maior produção dele realmente é no campo dos estudos luso-brasileiros. Apertar direitinho. Foi? Foi, né? Voltou. Aqui, peraí, aqui. Isso. Então, aqui nós temos a imagem aqui, então, o jovem Jorge de Sena, né, está aí bem jovem mesmo, cerca de 18 anos, e a outra imagem, eu tirei esta imagem, porque eu acho que é uma imagem em que você vê o homem pensando, né, um pouco lembrando aquela ideia do pensador, não é? Mas, ao mesmo tempo, você vê uma certa tensão corporal, não é, nessa figura. É um homem bastante, como é que eu vou dizer, que sente profundamente as injustiças do mundo, os problemas do mundo, não é? E uma obra, como eu coloco aqui no título, imensa. Poesia é, sem dúvida, um dos maiores poetas em língua portuguesa do século XX. Não há dúvida, eu não tenho dúvida. E todos que leram e que conhecem a obra de Sena constatam isso. E também os jovens poetas de 70 em diante vão reconhecer, e grandes ensaístas vão reconhecer a importância que teve a obra de Jorge Sena, a obra de poesia, principalmente, sobre a qual falarei depois rapidamente. A ficção também, menos, mas temos contos, temos um romance inacabado, então temos assim, algumas narrativas também feitas. Temos teatro, que aí dentro do quadro da obra é bom, mas não tem nem a força nem a potência da poesia. E temos, aí sim, uma grande força no ensaísmo, na crítica e também na tradução.
não é? É um ensaísmo longo, e o Jorge de Sena é uma figura, assim, amada e odiada, né? E a relação dele com Portugal vai ser uma relação conflituosa, como veremos até num poema. Por quê? Porque o ensaísmo de Jorge de Sena é um ensaísmo profundamente crítico. E é um homem que, sempre que trabalhou sobre algum assunto, sempre que falou sobre algum assunto, falou após estudo, falou após reflexão, falou após conhecimento realmente de causa. E, portanto, era alguém, e isso dá, às vezes, a figura de Jorge de Sena, para quem, às vezes, o conhece assim pela primeira vez, de leitura, dá a ele talvez uma figura como se ele fosse pedante ou pernóstico, não é? Porque ele não se exime, ele não tem nenhum pudor ou nenhuma hipocrisia de dizer que aquilo não presta, isto é ruim, isto não é feito como deveria ser feito. Enfim, ele tem uma crítica literária, uma crítica cultural, onde ele diz o que ele acha que tem que dizer, não é? E profundamente, quando vocês leem todo esse material, vocês vão perceber muitos textos críticos dele, usando naturalmente o arsenal e a abordagem teórica e analítica do seu tempo, né, como professor e tudo mais. Ele tem muitas marcas de ironia, mesmo de sátira. Não é? Então, naturalmente, isto causava, vamos dizer assim, em Portugal, alguns conflitos, naturalmente, não é? Porque alguém que não fazia aquela hipocrisia cultural, que você não gosta do livro, mas você faz uma resenha falando do livro, ele não aceitava isto e dizia. Então, ele realmente se envolveu em determinadas polêmicas, então havia ali realmente algumas divergências, vamos dizer assim. A crítica envolve estudos de literatura portuguesa, brasileira, literatura inglesa, literatura medieval, literatura renascentista, maneirismo, barroco, classicismo, enfim, não é? Enfim, e ele foi muito inaugural em algumas coisas. Isso também é muito interessante. Ele foi o primeiro a fazer um breve texto, um pequeno texto até, porque ele publicava em jornais e revistas, um pequeno texto sobre surrealismo, ainda entrando em Portugal, né? Ele é bem inicial, um dos primeiros, e a tentar fazer alguma coisa nesta linha. É um dos primeiros, por exemplo, a falar da importância da literatura de mulher em Portugal também. É um dos primeiros também a dar lugar à questão da literatura africana de língua portuguesa. Quer dizer, às vezes em textos, não textos imensos, né? Textos simples, notícias, informações, mas é um dos primeiros a tratar de determinados temas, de apontar determinadas questões, incentivando que se estudasse aquilo, que se observasse aquilo, que se analisasse, não é? Na tradução também, tanto em inglês, como em francês, como em espanhol, Jorge de Sena tem muita produção. A obra é vastíssima. Se vocês olham o sumário, quer dizer, vocês não vão ver nada daí, não é? Vocês só vão ver a mancha tipográfica. Mas de poesia, teatro, é menor, vocês estão vendo que é menos, ficção, obras críticas de história geral, cultura ou literária, então vocês têm imensos estudos, correspondência, muita correspondência, traduções, prefácios críticos, etc. Não é? É uma obra que hoje tem muito mais do que 100 títulos, não é? Então, é uma obra grande. Quando nós vamos estudar Jorge de Sena, fazemos aquela primeira cartografia, mas depois, naturalmente, temos que escolher um território, porque é uma obra realmente muito grande. E a todos que ficarem com curiosidade de conhecer mais esta figura, esse site, recomendo muito este site da UFRJ,
da Cátedra Jorge Sena. Existe uma cátedra em homenagem a Jorge Sena. A coordenadora, a professora que trabalhou para que fosse criada esta cátedra é, no Brasil, a professora que mais conhece Jorge Sena, não é? É a professora Gilda Santos, né? Então, essa é minha colega no Real Gabinete, não é? Nós somos do Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, ela foi quem criou esse polo, é professora aposentada do UFRJ, e é realmente quem no Brasil mais conhece, mais trabalha, mais age em prol da obra de Jorge Sena. Então, se vocês colocarem na internet www.lerjorgesena.letras, vocês podem até ser direcionados primeiro para o Facebook. Tem o Face do Ler Jorge Sena. Mas depois que vocês no Face, vocês têm lá o site para este encontro. E aí vocês têm... É uma plataforma maravilhosa, porque vocês têm tudo de Jorge Sena. Cronologia, biografia, fotos, das obras, não está claro transcrito tudo, mas muitos poemas, trechos de romance, todos os estudos, todas as teses que foram feitas. A Gilda fez a segunda tese sobre Jorge Sena, não é? Então, aqui no Brasil, fez a primeira no Brasil, e já havia nos Estados Unidos a primeira sobre Jorge Sena. Então, é um site realmente que eu recomendo a todos, quer dizer, se vocês, depois que eu acabar de falar aqui a minha palestra, se vocês puderem depois em casa, a partir de amanhã, não sei o quê, visitar este site e conhecer esta obra, eu já fico muito feliz dos efeitos deste nosso encontro. E aqui eu coloquei uma foto com a sua mulher, também professora, mas uma professora do ensino médio, a professora Messia de Sena. E Messia de Sena teve um papel insuperável para a construção da obra desse homem, né? Atrás de um homem tem sempre uma mulher. No caso daqui, é verdade literal. Primeiro, porque com 9 filhos, naturalmente, e ela mesma dizia isso em testemunhos, ela ainda está viva, e ela agora já está afastada, né? Porque agora já está bem idosa, muito idosa mesmo, já está afastada. Mas ela foi, após a morte, em 1978, ela trabalhou, ela foi a maior crítica da própria obra do marido. Ela publicou, ela incentivou estudos, ela cuidou do espólio, do imenso espólio do marido. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que falar da obra do Jorge Sena, também nós temos que dar um voto de grande honra, de grande valor a esta figura feminina que é a Messia de Sena, não é? Que trabalhou, que acompanhou, que deu todo o apoio, com quem ele dividia muito das tensões e das discussões, até mesmo das suas próprias produções. Então, nós temos muito da obra do Jorge Sena póstumas, não é? Após a morte dele, em 1978, porque aí ela recolhe nos arquivos, então ela recolheu, por exemplo, conferências que ele deu, palestras, enfim, muito material que em vida ele não teve tempo, porque ele morreu muito novo. Se vocês fizerem a conta, ele morreu com 58 anos, morreu com menos de 60 anos. Então, ele não teve tempo, e, portanto, ela foi fiel guardiã desta obra e publicou muito. Também, por exemplo, a correspondência. Jorge Sena tem vasta correspondência com figuras proeminentes da cultura portuguesa, não é? Vários artistas, vários pensadores, e portanto, com a Sofia de Mello Bryan Anderson, e é um material também espetacular para entendermos um tempo, para entendermos o próprio Portugal do tempo que ele viveu, para entender a cultura, para entender também um pouco uma certa raiva que ele tinha com o Portugal dele, né? Ao mesmo tempo, a sua pátria, a sua terra, país ao qual ele dedicava realmente uma paixão, mas, ao mesmo tempo, ele tinha bastante raiva por ver uma sociedade hipócrita, por ver uma sociedade afundada, não é, naquele fascismo que estava ali. Pelo menos, ele teve a possibilidade de ver a Revolução, não é, e ver
pelo menos o início da transformação, embora aqueles 4 primeiros anos após a Revolução dos Cravos tenha sido também muito problemático, até eles encontrarem o caminho, e hoje ele não está aí para ver o Portugal contemporâneo, o Portugal hoje que nós temos, não é? Muito bem, então esse site eu recomendo, que vocês terão muito material mesmo para vocês poderem ler. Como poeta crítico, então, múltiplo e provocante, não é? Múltiplo por essa diversidade de caminhos que a sua obra abre, e provocante, vou ver se eu deixo aqui, lembra? Tá bom. E provocante porque, assim, entendeu? Satírico, irônico. Quando nós lemos alguns textos críticos do Jorge Sena, nós até rimos. Muitas vezes eu estou lendo os textos, até eu rio, porque o texto dele é escrito assim, quase como se ele conversasse com a sua plateia. Eram palestras, não é? Vamos dizer assim, como eu estou tentando fazer aqui, não é? De maneira muito apagadinha, né? Frente ao que ele fazia. Mas, e aí ele conversa e ele é irônico em certas observações. Então, os trabalhos são muitos. Eu vou falar, mas digo aqui alguns textos. Fernando Pessoa, Páginas de Doutrina Estética, Líricas Portuguesas, da Poesia Portuguesa, História da Literatura Inglesa, O Poeta é um Fingidor, O Reino da Estupidez. Olha, vejam o título. O Reino da Estupidez são escritores portugueses, ou modos de escrita em Portugal que ele reconhece. Também, quando ele reconhece o escritor, ele reconhece, não é? Ele reconhece, assim como ele reconhece, por exemplo, Camões, né? Que para ele realmente é o grande escritor, é a grande verdade, vamos dizer assim, da cultura portuguesa. Sobre Teixeira de Pascoais, estudos de história e cultura, Maquiavel, Francisco de la Torre, poemas ingleses, sobre Régio, dialéticas aplicadas à literatura, estudos de vocabulário, enfim, estudos de literatura portuguesa 1, 2, 3. Tudo isso é um material imenso. E nós que formamos, vamos dizer assim, um certo fã-clube de Jorge Sena, nós sempre dizemos aos professores, aos nossos colegas, que leiam esse material. Porque nós que trabalhamos, que lemos Jorge Sena, nós conhecemos esse material. Mas muitas vezes, dentro das universidades, não são dados textos de Jorge Sena. E sobre literatura brasileira, até que na portuguesa nós damos textos de Jorge Sena, porque às vezes até é impossível, por exemplo, é impossível nós estudarmos Camões e não darmos textos de Jorge Sena sobre Camões. Mas ele tem textos sobre escritores brasileiros, e textos incríveis, falando sobre Machado, sobre Euclides da Cunha, e os nossos colegas de literatura brasileira ignoram solenemente este material. Aí quando eles ouvem, tem, não sei o quê, não é? Então, nós temos que, também, nós aqui de Tanto Poder, temos que fazer todo um trabalho, porque ele foi um ótimo pensador da cultura brasileira, da literatura brasileira, soube ver com olhos de fora e olhos de dentro, não é? Ele soube entender a cultura brasileira. Ele tem um conjunto de textos que são Cartas do Brasil, em que ele faz, então, através dessas cartas, ele faz uma profunda análise das relações entre Brasil e Portugal, não é? Onde falha, por que falha, porque, por vezes, é tão difícil, principalmente naquela época, não é? Não agora, mas naquele momento em que ele escrevia, não é? Bom, fala aqui também do Jorge Sena em revistas, é assim que começa, né? Esses escritores tiveram uma participação muito grande. Ele participou da revista Presença, uma das grandes revistas modernistas, temos Orfeu e depois a Presença, uma revista crítica coordenada pelo José Régio, uma revista que durou 27 anos, portanto, uma revista de arte, de cultura e crítica. Ele contribuiu para esta revista, e era jovem, bem jovem aqui. E Cadernos de Poesia, que é também uma das importantes revistas de poesia em Portugal, né? Nós temos um conjunto de revistas em Portugal de poesia, e Cadernos de Poesia é uma dessas revistas
que foi bastante importante para a formação dos poetas portugueses do século XX. Aqui também esteve também aqui participando a sua amiga, a Sofia de Mello Brine Andressen. Bom, a década de 60, como vimos, é a década em que ele está aqui no Brasil, nos primeiros anos da década de 60, e foi muitíssimo rica para ele, possibilitou que ele escrevesse as grandes obras que eu vou apontar aqui no slide seguinte. A sua metodologia de trabalho é, primeiro, uma profunda investigação, não é? Não falar nada pela superfície. Investigar, conhecer, ler, estudar. Depois, um rigor muito grande nos dados, no tratamento dos dados, na análise dos dados. E sem, como eu já disse, esse é o lado que provoca, por vezes, que provocou algumas polêmicas e algum mal-estar, esse rigor, no sentido também de não fazer nenhuma espécie de, vamos colocar entre aspas, às vezes um termo que ele usa, uma prostituição intelectual, né? Não vou dizer bem para ser convidado, não vou dizer bem para ser chamado para fazer isto ou para fazer aquilo. E aquela dor, né, de que em Portugal ele não tinha nunca sido reconhecido como alguém que poderia, dentro da área de letras, ser também um daqueles professores importantes daquele momento. Então, são essas as marcas do seu processo: pesquisa, informação, originalidade, contribuição e a ironia. A originalidade, porque sempre ele tentou ver de maneira nova o objeto sobre o qual ele se debruçava. E reconhecendo sempre uma honestidade intelectual muito grande. Isso que eu acho que isso é fascinante nele, uma honestidade muito grande. Vendo o que foi feito antes, reconhecendo o que foi feito antes e caminhando a mais, indo além. Esses são os vários caminhos, quer dizer, dentro da sua obra toda nós poderemos trabalhar com isso, literatura e arte. E aí, por exemplo, eu lembro um outro grande livro de poesia de Jorge Sena, que se chama Metamorfoses. Metamorfoses. Não é difícil comprar livros do Jorge Sena na estante virtual, essa edição 70, embora a estante virtual agora esteja cobrando muito caro, né? Passe o comentário. Mas a Metamorfoses é um livro inaugural também, com arte de música e metamorfose, e é feito aqui no Tempo do Brasil. O Tempo do Brasil foi o tempo de maior vigor criativo de Jorge Sena. Os grandes livros de Jorge Sena foram feitos no período em que ele estava aqui no Brasil. E esse livro é um livro em que nós temos, isso daria um outro curso, porque é impossível, né? Nós temos, ele tem, a primeira edição, reproduções artísticas, não é? Por exemplo, isto aqui é uma tumba funerária que ele viu no museu na Inglaterra, não é? E aí o poema vem como uma meditação a respeito disto, né? Então nós temos esse poema que é Artemidoro, que é o retrato de Artemidoro no caixão da sua múmia British Museum, Londres. E ele faz um poema meditativo, não é descritivo do quadro, é sempre uma meditação. Aqui temos catedral, temos pinturas, temos esse tipo de objeto, esculturas, que são o elemento motivador para a meditação estética e humana que ele fará. Ele inaugura esta linha na poesia portuguesa. É claro que, por exemplo, até Garrett, já Almeida Garrett, do século XIX, tinha feito um livrinho sobre, agora o título é, não sei, Pinturas de Vênus, agora não me lembro, em que ele faz uma descrição de quadros, Almeida Garrett. Mas não é o que Sena faz, não é? Claro, estamos no século XX. E Sena abre um veio em que a estética se une à ética, em que a meditação sobre a arte
é uma meditação profunda também sobre a nossa existência humana como criadores, como a pessoas que, como gente, né, que constrói um mundo, né, que tem o dom da criação. Então, ele inaugura uma linha de trabalho poético, que é esse diálogo interage também com a arte de música, o outro livro dedicado à música, que depois vai ter uma grande potência na poesia portuguesa mais contemporânea. Então, diversos outros poetas, a partir dos anos 70, porque esse livro sai em 63, então, a partir dos anos 70, muitos poetas portugueses, grandes poetas portugueses, seguirão também, farão também esta linha desse diálogo interartes, não é? Temos Nuno Júdice, temos o Alberto, temos João Miguel Fernando Jorge, que é um poeta desconhecido aqui no Brasil, mas que é um ótimo poeta também, é um poeta que admira bastante Sena, mas, independente disso, é um grande, grande poeta contemporâneo, né? João Miguel Fernando Jorge. Então, ele inaugura esta linha, não é? A outra trilha é a obra camoniana. Claro, admirador de Camões como admirador da cultura do século XVII, do século XVI, do século XVII, profundo conhecedor do classicismo, do maneirismo, do barroco. Então, Jorge de Sena tem em Camões um alter ego, né? Camões é para ele o símbolo de tudo, é a força de criação de tudo. E a ele se dedicou em muitos estudos. Eu vou citar depois no slide seguinte os estudos e vou falar mais a respeito disto. E Camões estará presente em toda a sua obra. Toda a sua obra, Camões, por vezes é até um personagem. Outras vezes é um poema, é mais de um poema. Mas outras vezes é algo que paira sobre a sua obra. Gente, vocês não sabem a tortura que eu estou sofrendo, porque isso aqui é imenso. E eu tenho que correr porque eu sei que tem um tempinho, não é? Bom, então, sobre a literatura portuguesa, claro, tentando cobrir todas as linhas, tentando entender toda essa produção, as relações luso-brasileiras, pesquisando, falando de todos os grandes escritores que ele conheceu e que ele, ou então conheceu pela leitura. Então, por exemplo, os escritores árcades, brasileiros, Machado, os contemporâneos, não é? Cecília, Manuel Bandeira, Drummond, enfim, todos eles, não é? E as outras literaturas, como eu já citei também. Aqui temos, então, os estudos que são incontornáveis na obra de Jorge de Sena. E quem hoje se dedica a estudar Camões não pode não ler Jorge de Sena. Jorge de Sena se tornou um dos maiores intérpretes da obra camoniana. Então, vocês notam 60, né? Uma canção de Camões, 66, essa é a data da publicação, mas a data de confecção é aquele momento que ele está no Brasil. Uma canção de Camões, os sonetos de Camões e o soneto quinhentista, a Ani amanhã na PUC vai falar sobre isto. A estrutura de Os Lusíadas e outros estudos camonianos de poesia peninsular do século XVI, 1970. Os Lusíadas e rimas variadas comentados por Manuel de Faria e Souza, 2 volumes. 30 anos de Camões, 2 volumes. Estudos sobre o vocabulário de Os Lusíadas, e que já é pós a morte, que é publicado pós a morte. Então, esses sonetos de Camões, o soneto quinhentista, é doutoramento. Quando você vai ao livro, não pensem que é um livrinho, não é? É um tijolo. E é um tijolo em que ele une a sua formação de engenheiro à sua formação humanista, porque é alguém que e tem um domínio muito grande, versificatório, portanto, faz todo um estudo da estrutura dos Lusíadas, né? A camada fônica, o verso, os cantos. Então, é aprofundado mesmo. Chega a trabalhar com tabelas. Quantas vezes a palavra amor aparece em Os Lusíadas? Quantas vezes a palavra viagem, o verbo ver? Então, esse lado matemático, né, de Jorge de Sena também aí. Os seus detratores, que
coisa enfadonha, não sei o quê. Mas é o método também, quer dizer, não é dizer impressionista, é demonstrar, é provar a leitura que ele faz da obra. E a leitura que ele faz também de cena é uma leitura que coloca, de cena de Camões, é colocá-lo também no maneirismo. E é dar a Camões uma humanidade muito grande, mesmo porque ele, de uma certa forma, reagia ao uso ditatorial que se fazia dos Lusíadas no tempo de Salazar, não é? Em que os Lusíadas se transformava num livro quase que didático. Meu pai mesmo estudou nos Lusíadas história, gramática e tudo, não sabia até as estrofes porque estudou. Então, essa visão em que o livro se torna assim um túmulo, né? O Império Português, ele vai contra isto e ele vai nos mostrar o Camões que importa, que é o Império Português no que foi de cultura, no que foi de uma aventura, né, no mar, do que foi de criação, do que foi de chegar a outros lugares. E Camões mostrou tudo isso nos Lusíadas e mostrou também em toda a sua poesia lírica, todas as tensões, todos os conflitos, a grandeza, mas também a pobreza, não é? O poder, mas também a fraqueza. A exclusão, o exílio, o Camões, soldado pobre, né, que volta à terra. Ele tem um conto que eu recomendo que vocês podem ler no site, que é Superflumina Babylonis. É um conto excepcional, é uma obra-prima, em que ele mostra o Camões, que voltou para casa, né, o Camões que está ali com a sua mãe, que está com doença venérea, que está apodrecendo, mas cuja cabeça continua a escrever os seus últimos poemas, as suas últimas canções. E aí nós temos a cabeça, nós somos colocados com Camões, este corpo que apodrece, mas esta mente que cria. E a figura da mãe. A mãe dele, a dona Ana, a mãe dele que é o sentido pragmático, é o sentido. Você não fez o poema que o nobre tal pediu? Porque, olha, é aniversário nos nobres, não sei o que, você tem que fazer o poema, porque nós precisamos receber. E o conto, quando é lido em sala, é até muito interessante, porque a voz da mãe, o ritmo de fala da mãe, é aquela coisa, aquela chata mesmo, né? Mas é o princípio pragmático, né? Com esses versos, que algum dinheiro tem que sair daí. E o poeta sofrendo, doente, se arrastando literalmente pelas ruas e pela casa e tudo mais, mas ele cria o seu testamento poético. Portanto, por isso que eu coloquei essas duas. Aqui em Metamorfoses há um poema que nós vamos ler, exatamente em que ele pega esta imagem, essa escultura, que é de Bruno Jorge, que está lá no MEC, no Rio de Janeiro, e com essa imagem que ele tem, né, a vista dele, ele faz um poema. Então, eu coloco aqui os dois confluindo para o mesmo olhar. Bom, poeta, então, como Camões, além de dedicar a Camões largo espaço de seu ensaísmo, Sena constantemente presentifica o poeta em sua obra de criação com inúmeras menções, citações, glosas. Porém, nada supera a força dramática que emana do Camões protagonista, presente tanto no conto Superflumina Babylonis, como nos dois poemas abaixo transcritos. Isso aqui eu tirei, é uma citação lá do site Jorge Sena, e nós vamos ler então esses dois poemas. Primeiro é esse. Camões dirige-se aos seus contemporâneos. Exatamente, está em Metamorfose, ele faz com aquela imagem, com aquela escultura do rosto de Camões, ele faz uma meditação. Porque acusavam Jorge Sena que ele era pedante, que ele, na verdade, traduzia os textos. Ele foi muito atacado por certa gente. Claro que sempre havia, claro, as pessoas que o conheciam e sabiam muito bem o que era. Mas ele foi muito maltratado também no ambiente português, na sociedade literata portuguesa, não é? Então, ele diz isso. Na verdade, é ele falando dele, mas ele fala como se fosse de Camões, né? Fosse Camões falando. Camões dirige-se aos seus contemporâneos.
Podereis roubar-me tudo, as ideias, as palavras, as imagens, e também as metáforas, os temas, os motivos, os símbolos e a primazia nas dores sofridas de uma língua nova, no entendimento de outros, na coragem de combater, julgar, de penetrar em recessos de amor para que sois castrados. E podereis depois não me citar, suprimir-me, ignorar-me, aclamar até outros ladrões mais felizes. Não importa nada, que o castigo será terrível. Não só quando vossos netos não souberem já quem sois, terão de me saber melhor ainda do que fingis que não sabeis. Como tudo que laboriosamente pilhais, reverterá para o meu nome, e mesmo será meu, tido por meu, contado como meu. Até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós, sem roubo, haveríeis feito. Nada tereis, mais nada, nem os ossos, que em um vosso esqueleto há de ser buscado para passar por meu. E para outros ladrões, iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo. Claro, né? O uso da figura camoniana, o túmulo inaugurado, então tudo que a ditadura fez do uso de Camões, o próprio Camões, cuja obra ficou, né, a lírica foi reconstituída, porque não publicou em vida, diferente dos Lusíadas. Então, você vê que há uma penetração imensa entre a vida, a história de Camões e Sena aqui, tendo Camões como seu alter ego, não é? E é produzido em Assis, 11 de junho de 61. Ele data todos os poemas e ele diz que a poesia é o meu diário de vida, né? Agora eu preparo vocês para um outro grandioso poema, que não vou ler inteiro, porque é imenso, mas eu transcrevi todo, e eu preparo vocês porque é exatamente Camões na ilha de Moçambique. O Jorge Sena teve uma oportunidade de ir a Moçambique, visitou outros países e esteve em Moçambique, e aí ele ficou muitíssimo comovido, não é? Porque foi daí que depois Camões pediu, foi feita uma vaquinha para poder Camões voltar, que estava na miséria, poder voltar para Portugal. Então ele ficou muito comovido, porque aí esteve Camões. Camões andou por aí, Camões pisou nesse território. Isso é uma ponta da ilha de Moçambique. Agora o seguinte, aqui, nada. Aqui vocês têm a visão, a imagem é essa ponta aqui, à esquerda da imagem, não é? Então, ele ficou bastante comovido e fez esse poema que eu vou ler agora. Ele é imenso, ele ocupa 3 slides, portanto, eu não vou ler todo, mas lá no site vocês poderão ler. Ele dedica a Milka Fernandes e Rui Knopfler, moçambicanos, poetas, de alma e coração, que me passearam à ilha de Moçambique. É pobre e já foi rica. Era mais pobre quando Camões aqui passou primeiro, cheia de livros à cabeça e lendas e muita estúrdia de Lisboa reles. Quando passados neles os orientes e o amargor dos vis sempre tão ricos, aqui ficou, isto crescera, mas a fortaleza ainda estava em obras, as casas eram poucas e o terreno, passeio descampado ao vento e ao sol, desta alavancada mínima em coral, de onde saltavam para a Goa as naus que dela vinham cheias de pecados e de bagagens ricas e pimentas podres. Aí ele vai narrar, não é? Todos passaram por aqui, almirantes, ladrões, vice-reis, poetas, cobardes, enfim, a humanidade, não é? Do império, dessas navegações todos passaram por aqui. Vou andar agora aqui. E aí ele diz, todos esses que passaram hoje jazem estão em lápides perdidas, né? Perdeu-se o nome. Jazem aqui em lápides perdidas os nomes todos dessa gente que, como hoje os negros, se chegava às rochas, baixava as calças e largava ao mar a mal cheirosa escória de estar vivo. Agora veja qual é o Camões que ele apresenta aqui. Não é de bronze, louros na cabeça,
nem no escrever Parnasos que te vejo aqui, mas num recanto em cócoras marinhas, soltando as ninfas que lambiam rochas, o quanto a fome e a glória da epopeia em ti se digeriam. Pendendo para as pedras, teu membro se lembrava e estremecia de recordar na brisa as croias mais as damas, e versos de sonetos perpassavam junto de um cheiro a merda lá na sombra, de onde na alma fervia quanto nem pensavas. Depois, aliviado, tu subias aos baluartes e, fitando as águas, sonhavas de outra ilha, a ilha única, enquanto a mão te pousava, lusa, em franca distração, no que te era a pátria, por ser a ponta da semente dela. E de Zarolo não podias ver distâncias separadas. Tudo te era uma e nada mais. O paraíso e as ilhas, heróis, mulheres, o amor que mais se inventa e uma grandeza que não há em nada. Pousavas na água o olhar e te sorrias, mas não amargamente, só de alívio, como se te limparas de miséria e de desgraça e de injustiça e dor, de ver que eram tão poucos os melhores, enquanto a caca ia-se na brisa esbelta, igual ao que se esquece e se lançou de nós. Claro que quando esse poema surgiu, aquela mentalidade considerou isso uma afronta ao grande Camões. Mas, no entanto, é uma belíssima homenagem ao Camões. É o Camões homem, é o Camões humano, é o Camões que existiu na sua pobreza, na sua doença, na sua extrema humanidade. E, por fim, já me aproximando aqui, já acabando, então, eu cito aqui esse poema, Aviso em Porta de Livraria, para vocês sentirem aquela ironia, aquele sátira, Aviso em Porta de Livraria. Não leiam, delicados, este livro. Sobretudo os heróis do palavrão doméstico, as ninfas machas, as vestais do puro, os que andam aos pulinhos num pé só, com as duas castas mãos, uma atrás e outra adiante, enquanto com a terceira vão tapando a boca dos que andam com 2 pés sem medo de palavras. E quem de amor não sabe, fuja dele. Qualquer amor, desde o da carne aquele que só de si se move, não movido de prêmio vil, mais alto e quase eterno. De amor e de poesia e de ter pátria a que se trata. Que a ralé não passe este limiar sagrado e não se atreva a encher de ratos este espaço livre onde se morre em dignidade humana a dor de haver nascido em Portugal, sem mais remédio que trazê-lo na alma. Não é? Um belíssimo poema que marca isto, e que a Gilda Santos acabou de organizar uma antologia, está publicada agora, com esse título: Não leiam, delicados, este livro. Então, agora já dá para comprar esta antologia. Por fim, este poema, Carta a Meus Filhos sobre os Fuzilamentos de Goia, que está dentro do livro Metamorfose, a partir desse quadro pintado, um quadro bastante conhecido, né? Fuzilamento dos camponeses naquela revolta. Goia pinta muito depois, não está pintando na presença, não é? E essa imagem com esse homem que representa o povo, que representa quase uma imagem, o Cristo, né? Sendo mais uma vez destruído. Então, nós vamos terminar aqui com este poema. Também não vou ler inteiro porque é longo. Os poemas, em geral, os poemas de cena são longos, principalmente os de Metamorfose, que é a grande obra-prima. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, tudo é possível que ele seja aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo, onde tudo tem apenas a dificuldade que advém de nada haver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto, o que vos interesse para viver. Tudo é possível, ainda quando lutemos, como devemos lutar, por quanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Um dia sabereis que mais que a humanidade não tem conta o número dos que pensaram assim,
amar o seu semelhante no que ele tinha de único, de insólito, de livre, de diferente. E aí ele vai narrar todas as torturas, todas as violências, enfim, o mundo, a história do mundo é uma história contra a dignidade do homem, né? Da violência contra o homem. Eu vou pulando à frente, né? E aí ele pergunta ainda aqui, só um instantinho, no finalzinho, só para pegar, ele diz assim nos últimos versos ali da segunda coluna: tanto sangue, tanta dor, tanta angústia, um dia, mesmo que o tédio de um mundo feliz vos persiga, não hão de ser em vão. Confesso que muitas vezes, pensando no horror de tantos séculos de opressão e crueldade, hesito por momentos e uma amargura me submerge inconsolável. O poema dele é muito atual hoje, não é? Serão ou não em vão? Mas mesmo que o não sejam, quem ressuscita esses milhões? Quem restitui não só a vida, mas tudo que lhes foi tirado? Nenhum juízo final, meus filhos, pode dar-lhes aquele instante que não viveram, aquele objeto que não fruíram, aquele gesto de amor que fariam amanhã. E por isso, o mesmo mundo que criemos nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa que não é só nossa, que nos é cedida para guardarmos respeitosamente, em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne, que foi outra, do amor que outros não amaram porque lhe roubaram. Não é? Bom, é isso, é a poética do testemunho. Termino aqui com esse último slide, agora que vem. A poética do testemunho. A Camões é também esse amor que está ao longo dos Lusíadas, porque nos Lusíadas, quem lê os Lusíadas muito bem, sabe que lá está o confronto entre o amor puro e o ouro. Não é? O amor, que é a força erótica, que é a força da criação, que a Ilha dos Amores bem representa, e o dinheiro, que atrapalha tudo, que faz com que todo aquele projeto se vá naufrague, não é? Então, ele termina assim, com ele eu termino assim: como um processo testemunhal, sempre entendi a poesia, cuja melhor arte consistirá em dar expressão ao que o mundo, o dentro e o fora, nos vai revelando. Não apenas de outros mundos simultânea e idealmente possíveis, mas principalmente de outros que a nossa vontade de dignidade humana deseja convocar a que o sejam de fato. Testemunhar do que em nós e através de nós se transforma, e por isso ser capaz de compreender tudo, de reconhecer a função positiva ou negativa, mas função de tudo, e de sofrer na consciência ou nos afetos tudo, recusando ao mesmo tempo as disciplinas em que outros serão mais eficientes, os convívios em que alguns serão mais pródigos, ou o isolamento de que muitos serão mais ciosos. Eis o que foi e é, para mim, a poesia. Um desejo de exprimir o que entende ser a dignidade humana, uma fidelidade integral à responsabilidade de estarmos no mundo. Eu acho que aí, nesse momento, a mensagem que vem através dos Lusíadas e que vem através de toda a lírica camoniana também se apresenta aqui. Esse compromisso com um amor que é um amor da nossa própria existência no mundo. É um saber, como Camões diz, é um saber, eu não sei porque eu imagino, eu sei porque eu vi, porque eu vivi. É essa a visão testemunhal de Jorge Sena. Por isso, realmente é um grande escritor. Obrigada. Muito obrigado, professora Ida Alves. Registro a presença entre nós da professora Márcia Marques de Moraes. E, como é da nossa tradição, a palavra está franqueada a quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, trocar uma ideia com a professora Ida. Sei que a hora avança, né? Já é tempo, né? Até para... Mas é muita coisa aí, muito grande nele. Alguma dúvida, alguma coisa? Olha, fica só o convite. Vão ao site Jorge Sena, quem não conhece, né? Vai ao site, porque vocês terão muito material para ler. O discurso da guarda, enfim, correspondência. Conhecerão muito melhor o poeta, Bem, o artista. como é que ele é visto
hoje hoje ele é considerado uma das figuras tutelares da a poesia recepção portuguesa. dele hoje em Portugal? Não, hoje, tanto que já estão também comemorando o centenário, mas a gente pode ver que, por exemplo, as comemorações para Sofia têm mais força do que a comemoração para Jorge Sena, embora tenha sido comemorado. E os restos foram levados para Portugal também, não é? Eu também está também em Portugal agora. Agora, em termos da crítica, do ensaísmo, sem dúvida nenhuma, né? Hoje, claro, é outra visão, e ele é considerado uma das figuras tutelares. E tanto quando a gente lê os jovens poetas portugueses, ou então os poetas de 70 para cá, quando eles citam um poeta, aquela pergunta, né? Quais são os poetas, né? Qual é o poeta português, não sei o quê, é quase que 90% todos dizem Jorge Sena, porque ele foi muito inaugural em muitos temas, erotismo, o diálogo entre artes, etc. É que você disse, quer dizer, você trouxe muitas coisas novas para nós, né? E esse convite irresistível, mas eu queria muito, assim, dizer que adorei te ouvir contar que ele, né, o Jorge Sena, traz o Camões sujeito, né? A subjetividade do Camões, porque me parece, não sei se porque participei de uma como ouvinte e outra como examinadora de bancas, em que eu vejo que esse tema tem sido recorrente, né? Esses estudos sobre essa subjetividade que, de uma certa maneira, foi pensada também por Adorno como sendo a subjetividade épica, é muito linda no Camões, né? E o Jorge traz para a gente, conhecendo agora, né? É isso que você traz para nós. Muito obrigada. Nada. É isso mesmo, né? Porque quando termina ali os Lusíadas, né? Estou cansado de cantar a gente, né? Ensurdecido. O homem já se mostra, o poeta, né? Essa voz lírica já se mostra ali humana, cansada, que vê, né, o projeto imperial, mas a realidade daquele projeto, não é? E que está nos sonetos, e que está ao longo da obra toda, não é? E Camões, sendo uma figura monumental, a Portugal tem a sua data de país, a data, o 10 de junho, né, a data da morte de Camões. Essa figura é um pouco tirar essa figura monumental que engessa, porque Camões interessa não como figura monumental, como uma figura imperialista. Camões interessa como um projeto, que foi o grande projeto da cultura portuguesa, que foi o projeto das navegações, né? Que vai para outros lados, porque aí entramos também nas questões mercantilistas, etc., etc. Mas houve ali, naquela dinastia de Avis, né, um projeto monumental, né, de abertura. Foi o primeiro momento de globalização, de conhecimento do outro. E ele foi, como português, quer dizer, dentro dos seus princípios, claro, da sua fé, enfim, dos seus valores, do seu tempo, não é? Então, esse homem muito homem, humano, é isso que se quer, e que a crítica hoje camoniana, quer dizer, os estudos camonianos, quem se debruça hoje sobre Camões, naturalmente, lê muito assim, e muito dessa leitura é também, claro, há grandes leitores de Camões, grandes outras figuras, professores, etc., Vítor Aguiar e Silva, enfim, há grandes figuras intelectuais portugueses, né? Eduardo Lourenço, sem dúvida nenhuma, não é? Mas, sem dúvida, o Sena contribui imensamente para isto. O verbete amor, que ele fala, que ele faz, a questão do erotismo, que ele analisa em Camões, não é? Então, ele mostra muito esta humanidade mesmo, criadora. Né? E esse conto, leio esse conto, que eu acho que esse conto de estudo da visão dele sobre Camões. Muito bem, professora, muito obrigado. Eu quero encerrar essa nossa sessão agradecendo mais uma vez a sua presença entre nós e lendo aqui uma notícia que foi publicada no site do Jornal Público no dia de hoje, que é uma notícia que interessa a todos nós que aqui estamos. A Unesco oficializou hoje, né, o dia 5 de maio, como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A decisão da Organização Internacional para a Educação, Ciência e Cultura foi ratificada hoje em Paris, na Conferência Geral do Conselho Executivo da Unesco.
Enfim, foi assinada na sede da organização, na capital francesa, por uma delegação portuguesa composta pelo primeiro-ministro Antônio Costa, pela ministra da Cultura Graça Fonseca, pela secretária de Estado das Comunidades Portuguesas Berta Nunes, pelo embaixador de Portugal na Unesco, Antônio Sampaio da Nova. O que eu gostaria de destacar é uma fala do primeiro-ministro, que é a seguinte: português é a língua oficial de 260 milhões de pessoas, a mais falada do hemisfério sul. A língua portuguesa, destaca o primeiro-ministro, terá um forte crescimento a partir deste ato, prevendo que no final do século serão 500, do século XXI, serão 500 milhões de falantes, tornando-a uma língua cada vez mais global. Enfim, era isso que esta casa também gostaria de destacar. Uma notícia importante para a língua portuguesa, né? Agora, tendo essa data de 5 de maio ratificada pela comunidade internacional por meio da Unesco. Combina bem. Combina bem com a sessão. Com esse poeta. Muito bem. Muito obrigada, senhora. Volte sempre, a casa é sua. Obrigada. Muito obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.